Alô? Pam, pam, pam. Oi? Fala, Richard. Olá, boa noite, pessoal. Elaine. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Fala, Richard. Beleza? Nebuta. Rege, acho que é o Rege. Falei, Bi. Cara, essa aí. Boa noite. Tô cansada. É o quê? Enquanto você tá com Cansada. essa cara. Tô apoiando na mesa. Boa noite, gente. Dia de pra pensar. Sempre gostoso estar aqui. Como vocês estão? Tudo bem aí, Sérgio? Tô cansado também, tô bem cansado. Vixe, achei o calor, né? Já atrás eu tava andando de moto, eu pensei assim, quando chega o frio de novo? Não faça isso. No fim de semana chega. Vai chegar, né? Nossa, meu, esse calor me cansa. Calor cansa. Frio não, frio é gostosinho. Calor, eu me desgasto muito no calor. E aí, gente, como vocês estão? Richard, Reige, Marcita. Marcita deve estar passando um calor doido. Bom, o Richard também, né? O Richard deve estar Ah, num calor. A Daniela Cavazzani fez parte dos primeiros dias de Instituto Kiyoshi, na sede que a gente tinha aqui. Eu falava que lá uma curva de rio. Meu, lá só tinha nego fudido. Porra. Entrou Fala, uma Jota. ex-aluna minha aqui. Oi, Rita. Bom, Deixa eu ver aqui. comecemos? Vamos? Vamos. Vamos. Vamos Vamos aí falar falar sobre o que sobre. hoje? Peraí, deixa eu falar com um cara aqui, Natanael Cruvinel de Souza. Fala, Natanael, beleza? Deixa eu ver quem tá aqui. Érica Parente lá do Crato, né? Érica Parente. Érica Guiar, que fez o último Namastê. Vamos aí, galera. Vamos falar sobre morte. Nós já falamos, acho que morte e luto uma vez, nós falamos, né? Ah, não, acho que foi não foi, não. Bom, acho que nós devemos ter falado aqui também, mas acho que o que eu vi foi um grupo de estudos que a gente fazia, nós falamos sobre morte. E aqui hoje nós vamos falar sobre morte e desapego. E falando em morte e desapego, eu só vou fazer um anúncio que a Bianca está em desapego, porque, meu, tá vendendo tudo. Ela falou que a única coisa que vai ficar na casa dela são as portas, a Não, Nina não, e não, ela, não. talvez. As plantas. Plantas. Portas Não, também estão não, correndo eu risco. sei. Mas a porta também, cara. Se sair as portas, ok. Tá bom. Se você estiver Processo precisando de uma grande. TV retrô, de uma cama, de um sofá, fala com a Bianca. Eram Desapega. duas camas. Uma já foi, falta uma ainda. E você vai dormir aonde? Ué, vou comprar outra cama pra mim. Tudo bom. Quero um dia poder fazer isso também. Desapegar de tudo, tá na minha casa. Vamos que vamos. A gente está falando sobre morte e desapego. E aí, começando o tema, eu acho que é um bom começo para a gente falar. Né? Muitas vezes a gente acaba... Primeiro, assim, esclarecer que não estamos falando necessariamente de morte física. Também da morte física, né, do falecimento de alguém, mas a morte não necessariamente é só o fim da vida, dessa existência, né? A morte pode ser a morte de um projeto, a morte de uma versão sua, a morte de um relacionamento, talvez, de algum modo de servir ao mundo. Não quero mais fazer isso, vou me transformar em algo diferente, vou começar a servir de uma outra forma. Tudo isso é uma morte, né? E aí eu acho que entra bastante a história mesmo que você trouxe. Qual era a frase que você... da oração de São Francisco de Oração de São Assis, né? Francisco, Oração de São Francisco, né? Que fala, morrendo que se vive para a vida eterna, né? E eu tinha muito essa compreensão assim que, ok, quando eu morrer eu vou para a vida eterna, né? Quando eu morro, eu vou viver enfim, eu morrer, eu vou estar em outro lugar, em algum outro lugar, para a vida eterna. Mas a minha compreensão para isso tem sido muito mais essa morte em vida, vai, né? E para mim tem muito a ver com esse desapego mesmo de um monte de verdades que a gente criou,
né, de um monte de necessidades que a gente tem, de um monte de apegos que a gente vive, né? Eu acho que e isso vem uma compreensão assim que não preciso morrer verdadeiramente ou morrer fisicamente para viver essa vida eterna, né? E a vida, ok, a vida será eterna enquanto eu estiver vivo, talvez essa vida aqui, mas mesmo assim a vida eterna para mim tem muito mais o sentido de viver em paz do que viver, né, para o resto da vida, né? Para a eternidade, né? Mas eu acho que desde o, não sei se do Namastê 3, né, que a gente fez, de algum lugar vem vindo muito essa ideia para mim, assim, que eu preciso olhar para mim, né? A gente precisa aprender a se olhar, para aprender a abrir mão de algumas coisas. E para mim essa é a morte, né? Eu tenho entendido muito que todas as orações e todas as, as falas de Jesus e tudo mais são todas metáforas, né? Que trazer para uma compreensão mais terrena, mais aqui, talvez elas tenham uma compreensão diferente do que a gente acha, né? A gente fala muito lá sobre o bom filho a casa torna, amar ao próximo como a ti mesmo, entre outras frases bíblicas que a gente usa, e sempre esse olhar de uma metáfora aí. E me fez muito sentido pensar assim sobre essa oração de São Francisco, né? Amar e ser, se eu estiver errado, me corrija, por favor. Amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Eu acho que é em cima disso que eu quero falar não, né? Conversar aqui, trocar ideias, para ver se a gente chega a alguma conclusão ou um pensamento que possa trazer um pouco de paz para as pessoas aí. Acho que é isso. 2 comentários. Primeiro, quem entrou aqui está chocada com o tema. A mãe da neném mais gostosa de Nova York e das regiões, em até 3 quilômetros de Nova York. Carol, querida. E aí o João comentou aqui que seja eterno enquanto dure. Quem falou isso foi o nosso poetinha querido, né? Isso não é uma oração, mas sim uma parte de uma música, enfim, aliás, do Soneto da Felicidade, né? Do Vinícius de Moraes. Que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Que eu concordo super com essa frase, que tem muito a ver com uma outra coisa que a gente já falou aqui, que é as 4 leis da espiritualidade, de acordo com as 4 leis indianas da espiritualidade, né? Desculpa, falei tanto essas frases nos últimos dias aí, não sei porquê, mas essas 4 leis da espiritualidade vieram assim pelo menos umas 4 vezes aí nessa semana. Só da semana vieram umas 4 vezes da minha mente. As 4 leis. E para mim faz muito sentido pensar no que seja eterno enquanto dure, a partir de uma dessas leis, né, que é quando algo acaba, acaba. Então aproveita enquanto está aí, né? Aproveita enquanto está aí. A gente está falando de morte, e que sim, tem a ver, morte sim, inclui a morte física, mas a nossa visão, a nossa intenção de falar aqui é dessa morte talvez de uma fase, de uma versão sua, de algo que você está, modo de viver, ou enfim, né? E a gente vai se descobrindo nesse caminho de autodescoberta, né? Nessa jornada de espiritualidade, de autoconhecimento, a gente vai desvendando, a gente vai descobrindo um monte de vertentes sobre as versões que a gente vai criando da gente, né? Então a gente começou aqui brincando sobre essa minha onda de... Desculpa, gente, está muito calor, eu não consegui fechar a varanda hoje, então as motos em algum momento vão aparecer. Aí dentro? Mas você não estava ouvindo? Porque estava muito alto. Não? Eu vi Nossa, um barulho, para mim... Ai, que bom. Esse aqui, que bom. Quero... Esse meu processo de abrir mão de um monte de coisa daqui da minha casa tem a ver com abrir mão de, primeiro, coisas que eu não uso, segundo, coisas que talvez não estejam mais fazendo sentido nesse momento para mim, numa transformação que eu estou passando. Então eu estou sim num processo, inclusive, de reforma da minha casa, onde eu estou fazendo as coisas devagarzinho dentro do que eu dou conta, porque para mim, primeiro, que eu gosto de fazer isso. Segundo, que eu estou me sentindo saindo de uma casca, e eu já
acho que não sei se foi no Namastê 3 ou se foi no último Namastê 1 que eu estive presente, que eu compartilhei isso, que o meu processo nesse momento é que eu estou me sentindo saindo de uma casca para viver uma nova realidade. Então eu estou me transformando em muitos aspectos. Até a hora que eu entendi que o material faz muito parte disso. Né, e que eu preciso sim abrir mão de coisas que não são mais úteis para mim, mas que também podem ser úteis para outras pessoas. E para mim tem feito muito sentido a história da reutilização de recursos e tudo mais. Eu queria compartilhar justamente esse desafio de pouco a pouco ir se descobrindo, olha, isso aqui não faz mais sentido para mim. Isso aqui, em algum momento, foi extremamente importante e hoje eu estou só apegada ao sentido que ele tinha em determinado momento da minha vida e não consigo abrir mão disso ou dessa pessoa porque eu tenho um apego a um papel que uma pessoa ou um objeto desempenhou na minha jornada em algum momento, né? Eu dei tanta risada agora, eu até salvei um memezinho que em algum momento compartilharei nas redes sociais, que está escrito mais ou menos assim: você tá com esse seu lixo de namorado há 2 anos e não consegue colocar o lixo no seu bolso por 5 minutos até encontrar uma lixeira. Eu achei muito engraçado. Então eu acho que vale a pena a gente revisitar as coisas que a gente está mantendo na nossa vida, única e exclusivamente por apego a algo que talvez nem faça mais sentido, nem exista, e está te causando sofrimento. No domingo, eu acho que vai fazer sentido o que eu vou falar aqui, pelo menos é o que veio na minha mente, e eu tenho olhado muito para isso também, né? No domingo, lá no Namastê, eu vi uma postagem do Tuco, acho que foi no domingo de manhã, estava lá enquanto as pessoas estavam nas 2 horas de contemplação, eu vi uma postagem do Tuco, o Tuco, o Antônio Donizete Gabriel, né, constelador, mestre em constelação, e que trabalhou com a gente lá no Namastê, trabalhou comigo, e o Tuco fez uma postagem de um trecho do programa Saia Justa da GNT, não sei se chegou a ver, que a Pete pergunta, tem um pastor lá que está sendo entrevistado, e ela fala de uma frase que a gente usa no Namastê, amar ao próximo como a ti mesmo, né? E ela fala que não era um lado egoísta, né, de eu amar ao próximo como eu me amo e tudo mais, e ele dizendo que acho que essa frase tem muito mais a ver não com a forma, mas com a quantidade, né? E ele falava que o amor, e aí ele trouxe uma coisa que foi fantástico, assim, de uma compreensão. Ele falou assim que esse amor que nós falamos é o amor-sentimento, né? E o amor-sentimento, para mim, é aquilo que eu falo que a gente não sabe amar, porque esse amor-sentimento que a gente fala é um amor baseado em medo. E ele falava de um outro amor, e eu fiquei tentando encontrar uma palavra, não sei se ele falou disso, mas eu não lembro, e eu tentei encontrar, e eu falei, o estado de amor, um estado. Esse é ser, porque o amor que a gente vive, esse amor é o que provoca apego, né? Esse amor às coisas que eu tenho, às coisas que eu preservo, que eles trazem uma sensação, isso é apego, eu não consigo abrir mão, né? Eu vi a Cajuína, a Carol Ré, escrever aqui em algum momento assim, abre e dá uma dor abrir mão disso, né? Dá uma dor abrir mão de tudo aquilo que eu tenho um sentimento, porque quando a gente, talvez, né? Acho que não acredito que a gente possa viver um estado de amor, né? Porque no estado de amor eu basicamente não preciso de nada, né? No estado de amor eu me nutro, né, com aquilo que é possível ser nutrido e talvez nem precise me nutrir no sentido de ter algo de alguém, né? Mas o quanto que esse amor que a gente vive faz com que é um sentimento de amor, faz com que a gente fique apegado às coisas, né? E muitas vezes precisa morrer. E eu tenho falado muito, né, desde que a gente começou, porque todo o processo de Namastê tem sido também um aprendizado para mim, né? E eu lembro que em algum momento veio a ideia do o desapego, né, de desapegar, né? Eu falo muito de desapego, e eu tenho falado muito me desapegar primeiro das verdades, né, que eu carrego, das verdades, das ideias que eu construí para mim, né, sobre o que era a minha vida, o que era a minha família e tudo mais. Então, quando eu puder olhar para mim de verdade, talvez eu possa me desapegar. E à medida que eu vou me desapegando dessas verdades, junto com isso, talvez venha
a olhar para algumas coisas e falar, ok, isso talvez não seja mais importante, isso talvez não seja mais, não tenha mais essa necessidade de deixar aqui guardada, escondida, né? E talvez eu possa me desapegar das coisas materiais, mas eu acho que mais importante do que me desapegar das coisas materiais é eu me desapegar dessas verdades que me sustentaram até hoje. E a sensação que dá muitas vezes, e eu falo por mim, né, das minhas experiências, assim, acho que e de muitas pessoas com quem eu já conversei durante os processos terapêuticos e namastê e tudo mais, o quanto a gente está sustentado num monte de ideias apenas, né? De mentiras, talvez, que a minha mente criou para mim, de uma fantasia, de uma alucinação, que é outra palavra que tem vindo muito para mim, do quanto a gente alucinou, né, no nosso processo de desenvolvimento, de criação, enfim, de até me tornar adulto, e abrir mão dessas alucinações todas. E talvez quando a gente puder abrir mão, ou pelo menos reconhecer esse estado de alucinação, talvez eu possa despertar, né? Acordar de fato para a vida, e aí sim, viver uma vida eterna, né? Essa vida eterna que para mim tem muito a ver com essa vida em paz. Né? Então é preciso talvez Liberdade. matar. Oi? Uma vida em liberdade. Uma vida em liberdade, né? Sem essas necessidades que o ego traz, né? O ego traz um monte de necessidade, e sempre trazendo aqui o conceito para mim aqui, que o ego está muito fundamentado em medo, né? Nos medos que eu carrego. Você sabe que esse meu processo de desapego tem muito a ver com coisas, por exemplo, que são dos meus pais, que eu herdei dos meus pais. Né? Então, tem coisas aqui que eram da época do casamento deles, então, olha, eles se separaram tem 20 anos. E eu carrego essas coisas como se fosse minha obrigação carregar. Né? Eu sinto que tem coisas que são difíceis para mim, não? O que vão pensar de mim, porque isso é meu, da minha mãe e do meu pai, e eu não posso me desapegar por honra a eles. E aí eu perco o limite do que é de verdade honra e vou para um lugar de apego, um lugar de medo, de zero amor, onde eu não estou mantendo algo na minha casa por amor e por honra ao que foi vivido junto, mas porque o que vão pensar de mim se eu abrir mão de algo que foi tão importante para eles 30 anos atrás. Então, para eles, talvez até para mim, mas eu 30 anos atrás tinha 10 anos. Eu não sou mais aquela pessoa. Né? É óbvio que tem algumas coisas que a gente tem um carinho especial, enfim, falar de uma coisa bem bobinha, mas tem duas bombonieres que são da época da minha infância, de vidro, bem bonitas, que eu não quero abrir mão, eu gosto, me faz bem, mas tem coisas que estão aqui e que eu falo, meu Deus, mas eu não uso, está guardado, entuchado dentro de algum lugar, né? Ah, isso era gosto de... E aí eu vou me apegando a coisas como se eu não tivesse autorização para viver a minha vida do jeito que eu quero. Quando eu não me desapego das coisas que não fazem mais sentido, quando eu não vou olhando para isso e não me desapego das coisas, das relações, enfim, das atividades que não me fazem mais sentido, eu vou de verdade me sufocando, me matando dentro de uma caixa e não vivendo a minha verdade, a minha liberdade, não vivendo o melhor que eu posso ser, não servindo da melhor forma porque eu vou ficando pesada. Né? A vida é difícil, a vida é... Nossa, se eu for sair eu preciso carregar muitas coisas. E aí a minha intenção nesse momento eu quero viver mais leve. E se para viver mais leve, nesse momento do meu processo individual, faz sentido eu me desapegar de coisas materiais, eu vou me desapegar de coisas materiais. Né? Porque isso de alguma forma me impede de viver uma realidade que eu queria viver. Porque eu sou obrigada, de alguma forma, a honrar algo que existiu e eu carrego o peso de continuar sendo a guardiã de algo que não existe mais. Ok, esse é um processo que você está passando, né? Do desapego, daquelas coisas que são coisas do seu pai, né? Da sua mãe, e acho um olhar bem bacana, mas e sempre trazer aqui, né? Eu fiz uma live com a Flávia esses dias, que nós falamos sobre a síndrome da eliminação precoce, né? E é sempre um tema importante para mim trazer, né? Para nós trazermos aqui para essas conversas sempre, porque senão a gente está falando de desapego, então tá, porque a Bianca está desapegando, então agora tem que pegar, eu tenho que abrir mão do meu carro, não, você não tem que abrir mão de nada, né? Nada. E aí algumas pessoas estão colocando aqui, né? A Lu, que veio através da cajuína, né?
Carol Ré, a próxima. Vim aqui por causa da Carol. Ah, tá bom, pai. Mas beleza, ainda bem que você está aqui com a gente, né? Estamos voltando há uns 2 anos, não, 2 anos, um pouco mais no Namastê. Eu vim aqui pela Flávia Melissa, eu vim pela Flávia Melissa. Agora na live eu vim pela Carol Ré. E ela fala assim, é muito difícil desapegar. Sim, é difícil desapegar, porque tem um ego gritando aqui que eu não posso, né? Tem um ego, principalmente daquelas coisas do conforto, do carro, das coisas e tudo mais. Não estou falando que é fácil, não, é difícil desapegar disso, né? Mas é olhar o que é que está sustentando isso, né? E o quanto que... Aí eu vou trazer o videozinho do Wang, né? Eu já falei desse na última vez, que tem feito tanto sentido para mim, que é do Avatar e os Chakras, né? Do Avatar e os Chakras, e quem não assistiu, putz, assista, que faz muito sentido. Quando você começa a entender isso, né, que para você liberar, né, liberar o chakra do coronário, né, você tem que se desapegar, abrir mão daquilo que você mais ama, né? Aí eu brinco de Thanos, né, que o Thanos abriu mão daquilo que ele mais ama para cumprir a missão, Thanos de Guerra Infinita. Mas abrir mão daquilo que você mais ama muitas vezes, né, para se conectar, e abrir mão não significa jogar fora, dispensar, mas ok se eu perder, ok se não tiver. E esse é um estado para mim de amor. Estado de amor é quando eu não me apego a nada, né? Não há necessidade de ter o apego. Não é que eu não há necessidade, né? E isso para mim é o melhor amor. É quando há liberdade, é o amor. Quando há liberdade, há amor. Se tem prisão, se tem controle, isso não é amor. E aí eu estou apegado às coisas, às pessoas e tudo mais. Então, a ideia, assim, quando eu penso nisso quando eu tenho olhado, da maneira como eu tenho olhado para isso, quanto, né, é importante eu abrir mão dos medos que eu carrego, né? Porque muitas vezes a necessidade, e não estou falando que seja bom ou ruim, mas a necessidade de ter uma casa, a necessidade de ter um conforto, a necessidade de ter um monte de coisa, isso é do ego, né? Isso é do ego. Né? Porque talvez eu possa viver uma vida mais simples, talvez, ou ver uma vida diferente, né, em paz. Em paz. Eu fico pensando muitas vezes, né, já cheguei a pensar, esses tempos mesmo assim, que esses caras que escolhem morar na rua, talvez sejam mais espiritualizados do que a gente, né? E ok também, eu falo que é fácil ser espiritualizado na alta da montanha, né? Você não tem conta para pagar, não tem boleto, não tem nada, beleza. Né? Mas como abrir mão dos medos, né? Dessas necessidades que o ego está colocando, desse pertencimento, que já que eu moro em tal lugar, todo mundo aqui tem carro, eu preciso ter carro, o grupo que eu ando só vai em restaurante caro, eu preciso de restaurante caro, todo mundo que eu conheço ganha bem, os amigos que formaram na minha época, na escola técnica, estão muito bem posicionados, né, e eu não, então parece que eu preciso ser igual. Isso tudo é do ego, isso tudo é esse apego, né, às aparências e tudo mais. Então, essa morte, né, significa para mim eu tenho que matar essa pessoa. Desculpa, tira a palavra, eu tenho o que ficou pesado, mas é importante eu olhar para isso e talvez, à medida que eu vá me conhecendo, me compreendendo, entendendo o sentido da vida, talvez a gente possa viver uma vida mais simples. Não pobre, não necessariamente pobre, mas mais simples. Eu acho que essa história de matar essas versões, né, matar essas necessidades, enfim, é um processo bastante difícil. Eu linko com o lapidar de um diamante, né, de uma pedra bruta para se transformar num diamante. E toma porrada, e tem hora que dói, e a gente não tem um caminho certo, né? Eu compartilhei o meu momento, e sim, ressaltando, esse é o meu momento de desapegar coisas que eu listei para desapegar, por escolha. Mas o que a gente está querendo trazer aqui de desapego é muito dessas verdades, de talvez de visões que você tem sobre alguma coisa da sua vida. Desapega dessa verdade, começa a observar com um pouco mais de amorosidade e, sabe, a sensação que a gente vai tendo é que cada vez que a gente de verdade vai tendo empatia, né, vai matando essas dores internas, vai tendo empatia, se colocando no lugar do outro, não existe nem motivo para pedir para perdoar alguém. Sim, sim.
E aí fica mais leve, fica mais tranquilo. Mas para mim cada vez é mais claro, assim, né? Que uma coisa que eu tenho aprendido a fazer é escrever nessa porra desse Instagram, né? Escrever textos no Instagram, pelo menos tenho tentado, né? E também é legal, porque quando eu vou escrevendo, né, eu vou me dando conta de algumas coisas. É como falar, né? Eu falo que para mim a melhor forma de terapia tem sido fazer isso aqui, né? Para mim isso é muito terapêutico, porque eu posso falar e eu falo muitas vezes, eu falo basicamente sem reservas de o que vão pensar de mim, né? Então, falar aqui para mim tem sido bem terapêutico, falar em namastê para mim é extremamente terapêutico, porque eu posso falar as minhas dores também, né? Mas assim, esse descrever, e cada vez para mim, quando eu falo, cada vez que eu vou escrevendo lá no Instagram, eu vou colocando uma foto minha, alguma coisa, ou respondendo algumas pessoas, para mim é muito claro que a gente só vai conseguir se desapegar disso, né? Por isso que eu falo assim, não querem cortar caminho, né? Não existe caminho curto para essa birosca chamada espiritualidade ou autoconhecimento, né? O caminho é esse olhar, né? Não adianta você pegar os modelinhos, que é aquilo que a gente fala no Namastê, que a pergunta sempre é, ok, como faz isso então, né? Bom, nem a gente sabe, né? A gente está aprendendo entre tentativas e erros, a gente vai experimentando esses caminhos, mas eu vejo muito que não há empatia verdadeira enquanto eu não me conheço de verdade, ou pelo menos enquanto eu não começo a me olhar, né? Porque se eu não consigo me colocar no lugar do outro, né, sem conhecer quais são as minhas verdades. E talvez eu primeiro tenha que conhecer quais são as minhas verdades. E esse, para mim, tem sido um processo bem construtivo, assim, de me olhar cada vez mais, né? Entender as minhas dores, entender os meus medos. Porque só quando eu consigo entender as minhas dores, entender os meus medos, entender as minhas sombras, né, talvez eu consiga olhar para o outro lado e falar, ok, eu entendo que aí também tem uma sombra, aí também tem medo, assim como tem aqui, né? E aí acho que me traz um caminho até de humildade nessa hora, de me olhar de uma maneira, olhar para o outro de uma maneira mais amorosa. Né? Uma frase que o Tuco trazia sempre era olhar para o outro com mais compaixão, né? Com mais compaixão, mas primeiro eu tenho que ter compaixão comigo mesmo, né? O bendito da frase, amar ao próximo como a ti mesmo. E primeiro eu tenho que me amar, primeiro eu tenho que me encontrar, primeiro eu tenho que me achar. A Carol Herr tem uma hashtag que ela usa bastante, que é uma das minhas favoritas da rede total, assim, que é tô aprendendo também, né? E eu acho que é bem por aí. Eu escrevi um texto há uns anos atrás e repostei agora, semana passada, no aniversário de morte da minha mãe, e fala, né, a foto que eu coloquei lá é de uma frase de uma música do Legião Urbana, né, da Legião Urbana, que é somos pássaro novo longe do ninho. Tá todo mundo no mesmo barco de aprender. Um aprendeu um pouco mais sobre alguma coisa da vida, mas outro aprendeu outras coisas. E eu acho que essa história de desapego, quando você fala assim de me observar e ver as minhas verdades, eu colocaria uma palavra a mais nessa frase. As minhas verdades atuais. Porque as minhas verdades de 1 ou 2 anos atrás, talvez não sejam as minhas verdades de hoje. Né? Então eu acho que esse processo de atualização desse software, digamos assim, é imprescindível para a nossa saúde emocional, né? De entender qual é o momento que você está passando agora, o que você está aprendendo, o que você está descobrindo sobre você. Vou trazer de novo uma frase que a psicologia transpessoal me trouxe, do Ken Wilber, que martela aqui na minha cabeça durante a minha rotina, assim, direto, que inclui e transcende. Inclui novas verdades, inclui novas possibilidades, inclui novas vertentes daquilo que você tinha pensado e transcende. E aí você dá um passo a mais nessa. Se a gente pensar numa escada de espiritualidade, né, para subir degrauzinho por degrauzinho, cada vez que você inclui uma nova vertente sua, ou o Tuco usou uma vez numa palestra dele explicando sobre constelação, ampliação de repertório de comportamento humano. Eu achei isso de uma grandeza, e eu tenho usado isso nas minhas constelações, o quanto estarmos atentos ao outro, porque sempre estamos, mas estamos para julgar.
Se a gente mudar só esse porquê, e não para julgar, mas para ampliar possibilidades de comportamentos humanos, a gente primeiro que pode ampliar as nossas próprias possibilidades, as nossas próprias compreensões, e assim viver um mundo mais livre, onde eu posso ser o que eu sou e você pode ser o que você é, e todo mundo pode ser o que for, e não tem guerra, e ninguém se ofende por conta disso. Eu estava assistindo, eu não lembro se foi uma reportagem em algum jornal, ou se foi alguma reportagem na internet, não me lembro. Mas tinha um vídeo, se eu não me engano, da Croácia, ou da Cracóvia, que teve a primeira parada gay, né? Acho que esse final de semana. E a violência que teve, nem a polícia conseguiu conter os caras. Então todo o pessoal mais conservador querendo impedir que aquele movimento acontecesse. E uma das pessoas que estava participando ai, como que chama? Parada, não é parada. Isso. Esqueci, gente, total. Veio falar assim, então, mas a gente só está querendo ser. A gente não quer ofender ninguém. E quantas vezes no nosso dia a dia, vamos deixar de lado coisas mais radicais, enfim, no pequeno. Quantas vezes, uma vez, alguém, de repente, te fecha no trânsito e você tem a sua verdade, fica apegado àquela verdade, fica de mau humor o dia inteiro. O que você falava mesmo? Ai, jura? É só o cu que pisca, ô filho da puta? É que eu acho tão romântico isso, assim, de uma amorosidade, né? Tão feminino, tão delicado, sutil. Ok. Momento divertido. É só o cu que pisca? Ok. Tem a campanha, né, que é Seta não é cu, dê sem medo. A gente fala umas besteiras. Eu nunca ouvi essa campanha, né? Mas ok. Tem sim. Mas sabe que até nisso, assim, né? Eu falo que ok, ninguém tem o direito de agredir o outro. Ok, ninguém tem direito de agredir o outro. Mas se a gente olhar, né, de fora, e acho que essa proposta, talvez, né, acho que a amorosidade é eu poder ser um observador do sistema, né? Ao mesmo tempo que tem lá na Cracóvia, né, e vamos imaginar o que é a Cracóvia, né? Quais são os valores que estão lá, né? Toda a ideia de mundo que eles vivem, né? Como eles foram criados, qual era o sistema opressor, muitas vezes, com que foram criados. E, de repente, né, vem um bando, né, querendo falar, ok, a liberdade aos gays. Meu, e você quer que as pessoas te aceitem. É ofensivo, né? Para esses são ofensivos. E não adianta você querer mudar dessa forma. Né? E vai ter um embate, e nada contra o embate. Acho que para construir uma nova sociedade, o embate é importante, mas é importante trazer um olhar também que, foram assim criados, essa é a cultura com que eles vivem, essa é a maneira como eles foram tratados, enfim, tem toda uma verdade por trás. Você quer que eles te entendam, mas quanto que vocês são capazes de entender que para eles é muito difícil isso. É muito complicado. Você sabe que, assim, primeiro que um parênteses aqui, bom, 2 parênteses. Primeiro que já virou hashtag, né? É só o cu que pisca. A Gi escreveu aqui, hashtag é só o cu que pisca. Né? Segundo, não precisa, essa parte eu posso passar o nome de quem me ensinou. Para dar os devidos créditos. Me fugiu completamente o que eu ia falar. Olha que coisa mais maluca. Você ficou com o cu que pisca na mente, filha. Perdeu o rumo. É assim mesmo que acontece. Esqueci completamente o que a gente estava falando. Lembrei. Segundo parênteses. Vide o nosso webinário de outubro do ano passado, As Eleições do Medo. E lá a gente falou muito sobre esses 2 lugares. Você foi longe agora, hein? Mas foi marcante, né? E aí eu lembrei disso porque uma amiga minha, a Aline Migoto, lá de Campinas, me marcou num texto ontem, onde ela relatou uma experiência, uma vivência que nós fomos juntas, e a gente sentou numa roda do pessoal do Brotherhood,
do Butanaka, enfim, foi uma roda aberta a mulheres nesse evento, e a gente estava falando sobre esse nosso novo papel de masculinidade e tudo mais, tal, e em algum momento eles falaram assim, então, eu estou ouvindo muito homem, eu queria ouvir uma versão de uma mulher. E eu pedi a palavra, e eu falei basicamente isso que a gente está falando a partir do lugar do masculino e do feminino. As duas energias estão muito machucadas. Em algum momento a mulher se sentiu não, foi, e talvez ainda seja em muitos aspectos, impedida de ser quem é, não podia fazer nada, matar mulher em algum momento não era crime, enfim, mulheres tinham zero direito, e elas se sentiram machucadas. E em algum momento esse movimento das mulheres que não aguentam mais sofrer essa repressão vai para cima dos homens para conquistar esse lugar de respeito, de conforto, de igualdade, ou enfim. Mas também vai de uma forma violenta, né? E machuca o homem também. Então, nesse momento, o que está acontecendo temos os dois lados da mesma moeda machucados. E aí, como que dois combatentes opostos, feridos, se encontram num combate? Atirando para tudo quanto é lado, porque eles talvez não estejam nem enxergando onde está o alvo, talvez não estejam nem tendo mais essa coordenação para olhar o alvo e ter o foco daquilo que eles querem. Ali é só matar ou morrer. Na hora da briga de ego, porque vira uma briga de ego, nessa hora ou ele ou eu, e aí vou eu. E aí eu me apego a uma verdade, né, trazendo de novo para o nosso tema de agora, eu me apego a uma verdade e não deixo morrer uma situação que poderia morrer facilmente, com um aprendizado, facilmente talvez tenha sido, ou mais facilmente do que está acontecendo, porque a gente fica pegado a algo, a raivinhas, a possíveis vinganças, ou eu escrevi alguma coisa no domingo, quando eu fui colocar o que meu coração diz por seu nesse começo de semana, e eu fui questionada sobre o que estava, eu não lembro qual que era a frase, né? Amiguinhos, não adianta só falar mal do coleguinha e continuar fazendo a mesma coisa, tal, né? E a pessoa veio e falou assim, então, deu meio tela azul aqui, né? Não estou entendendo. E aí a questão o que adianta falar mal? Falar mal sentado no sofá, você não vai mudar absolutamente nada. Né? Vai lá e faz a sua parte, faz aquilo que é possível para você, aquilo que faz sentido. Procura um programa que te ajude nesse sentido, seja um programa de apoio, ou seja uma ONG que te ajude a servir da maneira que você acha que o mundo está precisando e que você pode ser útil. Se desapega do ficar aqui apontando o outro. Seja você aquela mudança que você está querendo apontar. Né? Eu acho que esse tema que a gente está trazendo ele é extremamente abrangente, porque morte, como a gente começou falando, tem a ver com muitas coisas. Então o convite talvez seja perguntar para você mesmo que parte sua não faz mais sentido carregar, que parte sua já morreu ou está morrendo e está na hora de você revisitar para ter uma atualização desse software de novo e viver de uma forma mais plena, mais livre, mais saudável, mais tranquila, mais harmônica. A morte, para mim, é um fechar de um ciclo, né? Não importa qual ciclo seja, pode ser o ciclo da vida ou pode ser o ciclo de uma relação, pode ser qualquer coisa, né? Mas acho que, trazendo um pouquinho só esse tema que você está falando, né? E o quanto embate tem isso hoje, né? Acho que nós temos que aprender. O homem, em algum momento, também tem que aprender, né? Sim, alguém marcou, escreveu aqui, que a gente aprendeu assim, né? O homem aprendeu assim, o homem foi criado, e não só foi criado assim, né? O homem é um Marte da história. Quando eu digo Marte, não estou pondo nem que ele é melhor ou pior, só ligado ao deus Marte, né, da mitologia, que é o guerreiro, vai para a guerra, conquistar. E essa é a dinâmica do homem. E sim, em algum momento desonrou sua mulher. Eu acho que esse homem, Marte, ele também tem que morrer, essa ideia. Assim como a mulher, em algum momento também, que ela está virando Marte também, né? Eu falo que isso tudo, existe um problema, né? Eu falo que a população, a raça humana está a perigo, porque está beirando ir à extinção, né? Em algum momento, porque a gente faz menos filhos do que fazia antes, né? E ok, acho que é importante também, senão Thanos vai ter que vir aqui dar uma resolvida nessa parada aí, diminuir com a metade do mundo, né? Mas assim,
Quanto que a mulher hoje tem essa dinâmica do homem mesmo, que é conquistar, privilegiar a carreira. Ao homem era dado o direito ou a importância de privilegiar a carreira. E a mulher ser afetiva. E está na hora de a gente começar a desconstruir esse homem que era lá, mas isso leva tempo, né? Leva tempo. Não é fácil desconstruir essa ideia, né? Mas ainda é uma morte. Me desapegar das minhas verdades. Opa, que homem é esse que nós estamos falando? E talvez eu não. E se perguntar para mim, eu vou falar para você também que eu não sei se é totalmente esse homem desapegado de um monte de ideias, né? E eu falei em algum momento aqui, já falei num dos webinários, né? Quando a Bel saiu para um trabalho e trabalhar, o quanto em algum momento uma ideia de que um dia ela pode ganhar mais do que eu, e isso também abala as estruturas aqui, né? E não acho que eu sou uma pessoa machista, um homem machista, não acho que eu sou nada disso, mas, porra, ainda é a função do homem ganhar mais, né? Ainda na minha mente, tudo que eu aprendi foi isso, né? E para tudo isso, e aí voltando para essa história, ainda quando eu me desapego das minhas verdades, o que sobra só é amor. E aí talvez venha o estado de amor, onde eu posso olhar para tudo, né? Eu acho que o sentimento que me vem assim hoje quando eu for verdadeiramente amor, tudo que eu vou fazer é apenas ser um observador dos fatos. Eu só vou observar. Talvez eu não tenha necessidade de interferir, nem me sentir ferido por nada daquilo, nem me sentirei ferido por nada daquilo. Apenas observarei, né? Deixa eu falar errado. Apenas vou observar, né? Tudo que acontece comigo, com os outros. Eu posso ser um observador, né? Aí eu posso contemplar a raça humana, contemplar as pessoas, sem julgamento se aquilo é certo ou errado, porque eu entendo que por trás de qualquer comportamento, né, existem as suas razões, existem as suas verdades. E aí, para viver isso, para mim, é a história do... Eu preciso me desapegar dessas verdades, sejam as antigas, que para mim eu tenho... Não que eu tenha que, mas quantas verdades, né, me foram imputadas e eu comprei, e eu acreditei, e eu construí uma vida em torno disso, né? E talvez seja a hora de, opa, dá para abrir mão de algumas coisas? Dá para abrir mão, né, não apenas da minha TV retrô, mas do retrô que está na minha mente, né, do retrógrado que está na minha mente. Né? Mas é que, enquanto eu estou vivendo aquilo, eu nem acredito que é retrógrado. Né? Porque é a minha verdade. É só verdade. Né? E eu defendo, e eu já falei o quanto a gente defende a nossa verdade com unhas e dentes. Né? Então, talvez seja a hora de questionar a quem interessa essa verdade. O que ela sustenta. Né? E de que forma está me trazendo, ou aonde ela está me levando, pai? Aonde ela está me levando? Quais os convites que ela está me fazendo? Quais os convites? A sensação que eu tenho tido cada vez mais é que a vida vai tirando a gente para dançar. E muitas vezes por medo, ou por resistência, ou por não compreender, não estar atento aos sinais, a gente recusa essas danças, né? E para mim também, olhando esse caminho de o que nós viemos fazer aqui, para mim faz muito sentido pensar que a gente veio aqui aprender, se desenvolver, mas principalmente se divertir. E a gente acaba esquecendo dessa inocência, que a gente chama de infantil, para viver uma vida mais encaixotada, uma vida mais presa, e acaba perdendo a graça desse passeio, né, ou dessa dança que a vida está convidando a gente para tirar. O que você lembrou aí, que você já deu risada? Do Armandinho. Você viu uma do Armandinho esses dias? Qual? Do Armandinho. O Armandinho estava assim, né, sempre pela perspectiva do Armandinho, os peras do pai dele, né? Eu já fui criança, né, um dia. Mas aí vieram os boletos e não sei o quê. E aí, putz, essa criança foi adormecendo, né? Aí o Armandinho, porra, então acorda ele pra gente brincar, caralho. Ou caralho não, caralho foi meu. O Armandinho não fala caralho. Mas é isso. Em algum momento alguém falou que nós tínhamos obrigações a cumprir. Em algum momento alguém falou que, porra, a gente tem que ir pra faculdade. Não, ninguém tem que ir, só o Izumi. Só o meu filho. E o próprio Armandinho tem uma outra tirinha que acho que a amiguinha dele fala assim, então... Tá vendo todas essas pessoas que estão andando na rua, elas estão indo trabalhar. Depois que elas acabam de estudar na escola, elas são condenadas a fazer isso pro resto da vida. E aí alguém pergunta, mas quem falou isso? Quem criou isso?
Mas é de verdade, o formato que a gente é condicionado a viver é estudar 20 anos, sair da faculdade e trabalhar mais 30, 40 anos até se aposentar e pronto, essa é a vida. E cadê a diversão? E dizem que no Brasil ninguém mais vai se aposentar, né? Nunca mais. Lenda urbana. É isso. Em algum momento, né, a sociedade, e ok, é por conta disso que nós evoluímos, mas, meu, nós adormecemos uma criança aqui, e nós estamos perdendo a leveza da vida. E é isso que é a morte, né? Aí trazendo o filme Conversando com Deus, que a gente usa no Namastê 2, né, uma hora que o Neil Walsh pergunta para Deus, né, o que você quer de mim? E Deus fala, eu? Eu não quero nada, né? Eu não quero nada, eu só quero aquilo que você quer, né? Você fala, mas vocês querem, aspas, né? Eu vou fazer uma livre interpretação, né? Diz Deus mais ou menos assim, mas vocês querem tantas coisas, aspas, erradas, que não é para nada, é só para o ego, né? E Deus fala, vocês gastam as suas vidas fazendo o que não gostam. E ele fala assim, isso não é viver, isso é morrer. Nós estamos morrendo. E não há vida eterna nessa morte, né? Não há vida eterna nessa morte. A gente fica se matando para tentar provar para o mundo que a gente é merecedor do amor dele. Não estou falando que nada, e não quero aqui, tá bom, mas você vai pedir conta. Não é nada disso, não, mas é trazer equilíbrio para a sua vida, porque senão a gente vai ficar lutando, e, a única coisa que está fazendo é morrendo. E não é para viver a vida, né? É sofrida, a vida é sofrida nesse sentido. As meninas estão falando aqui que tomaram uns tapas na cara, eu não entendi muito bem. É a questão da verdade, onde na verdade me leva, Carol e Nath? É do cu ainda. Não, faz tempo. Não é mais do cu. Já mudamos de assunto. Mas eu acho que o convite que fica, a gente sempre está começando a chegar perto do finalzinho da nossa live, do nosso papo aqui, e a gente no final sempre faz um resumão no sentido de, no final das contas, a mensagem é: observa o que está fazendo sentido, o que não está, e deixa aí o que não está. Né? Tem uma coisa que falam muito pra gente, acho que a Carol passou por isso também, que quando morre alguém muito próximo da gente, muitas pessoas falam assim, então não pode chorar, porque senão você prende a alma da pessoa aqui, e não pode ficar chamando. Então não, deixa morrer essa ideia de apego, deixa morrer essa ideia da presença física da pessoa, deixa morrer esses apegos às ideias antigas que você carrega e começa a descobrir uma forma que para você faça sentido. Eu atendi uma pessoa agora um pouquinho antes do Pra Pensar, eu não me lembro exatamente o que a gente estava falando, mas e aí veio essa pergunta, mas como é que eu faço isso? Então, o meu jeito é esse. Eu descobri que o meu jeito é esse. O seu, tenta no meu, mas de repente não dá certo, porque não tem uma receita de bolo. Né? De repente você escuta uma ideia de uma estratégia de alguém, e essa foi uma palavra que a gente usou bastante na sessão agora, você pega a estratégia de alguém para lidar com algo, e aquilo te inspira, usa aquilo e vai adaptando para a sua realidade, para aquilo que faz mais sentido para você, né? Porque senão a gente vai se apegando a essas verdades que, olha, a pessoa que eu mais amo na vida morreu, mas eu não posso chorar, porque senão eu vou prejudicar. Não, você tem um sentimento aí. Ficar 2 anos na cama, no escuro, sem viver a vida é uma outra história. Mas lidar com o seu sentimento, com a sua frustração, com a sua saudade, é extremamente saudável. Então, esses apegos a essas verdades, ou essas verdades que são cagadas prontas, né? Tem muita gente que caga a regra, né? Desconfia um pouco e também observa até que ponto você também não está cagando suas próprias regras e que talvez não esteja fazendo mais sentido para você. É uma autoobservação, é um convite para se visitar através desse assunto que a gente está trazendo hoje. Aliás, o Pra Pensar sempre foi isso, né? Um convite para se revisitar através do ponto de vista que a gente juntos vai construindo aqui. E sempre para mim, né? Eu tenho falado sempre, me desapegar das ideias que eu construí, mas primeiro eu preciso entender quais são as ideias que eu construí para mim, né? Já sair jogando fora também não faz sentido, né? E deixa eu contar um fato aqui, assim, que eu fui pro... Deixa eu ver se vai dar tempo. Vai dar.
Eu fui lá fazer o curso do Mahalila. Mahalila, né, do Dixon, o jogo da vida, né? O jogo da vida. Eu fui fazer a vivência dele lá. E para mim foi muito legal, assim, né? Não posso dizer que para todo mundo, como foi para todo mundo, eu posso falar da minha experiência, né? E lá eu descobri uma coisa sobre mim, que é a bendita ideia, a bendita dificuldade de ser afetivo, né? De demonstrar a minha afetividade. E muitas coisas eu já vinha trabalhando, olhando para isso, no Namastê 3, várias vezes, né? Naquela meditação dinâmica, que eu falo que é a meditação que mais me traz insights, a mais difícil de fazer, pelo menos do meu ponto de vista, a mais cansativa do Osho, mas é o que mais me traz insights, né? E fui descobrindo que, porra, eu não sei o que fazer com o amor que volta, então é melhor nem dar, né? O quanto que tem um lado de aprendizado da família oriental que não é. E lá quando eu falei a minha intenção no jogo, né? E muita gente falava assim para mim, não, faz, vai ver que é bom. Eu, galera, eu sei que é bom. Eu só não consigo, né? Eu só não consigo demonstrar, ser espontâneo, né? Mas eu sei, aí, não, você vai ver como que é. Sabe, é mesmo coisa de falar para a porta, né? Que, porra, a porta é burra ou qualquer outra coisa. Meu, a porta não está entendendo. Então a gente tenta mudar essa força. E você não vai fazer uma mudança efetiva dessa forma. E lá eu descobri da onde vem essa dor, né? E tem a ver com, de novo, tem a ver com meu pai, né? E para quem já fez Namastê aqui, né? A história que eu conto do meu pai, do quanto eu tive ódio do meu pai, né? Porque na minha mente, em algum momento, eu entendi que meu pai era um pecador, porque ele transou com a minha mãe, eu acreditava que o pecador ia para o inferno, eu acreditava no inferno, e pronto, a minha mente criou uma história, se meu pai transa com a minha mãe, meu pai é um pecador, se afasta dele que ele vai te fazer mal. E se meu pai é um pecador quando ele transa com alguém, se eu estou em cima, se eu sou afetivo, se eu transo com alguém, né, eu também sou o mesmo pecador. Nossa, isso me caiu que nem uma bomba na minha testa, né? Eu falei, é claro, porque se eu sou afetivo, se eu conquisto as pessoas, as mulheres, né, eu sou igual ao meu pai. Eu sou igual ao meu pai. E aquilo fez um sentido para mim. Agora eu sei onde eu posso olhar. Porque até então eu não sabia nem por onde olhar e eu vou criando toda uma estratégia de desculpas, toda uma estratégia de justificativas para não ser afetivo, né? Para não ser o afetivo. E lá agora eu consigo olhar para isso. Isso significa que eu sou o cara mais afetivo do mundo? Não, não, porque tem um aprendizado em não ser, em não ser o afetivo. Então mas eu já sei para onde olhar. O problema é que quando eu falo desapego das verdades, primeiro olhe para as verdades que você construiu para você. Não tente pegar do outro. Cada um tem uma história, cada um tem uma verdade. E esse é o caminho. Quando você começar a olhar para isso, talvez eu possa realmente começar a se desapegar de algumas verdades, né? E esse tem sido muito o meu processo. Então, como eu só posso falar dos meus processos, né? E eu acho que o meu processo é o processo único e certo, tô brincando, né? Mas é o que eu ponho. Eu não posso me desapegar daquilo que eu não conheço. Eu não posso desapegar. Então conheças a verdade vos libertará. Perdão, Bi. Não, eu ia só fazer um complemento disso, que é bem uma metáforazinha, assim, um exemplo bobo, que todo mundo passa por isso, talvez ainda com uma certa frequência. Ah, perdi a chave do carro, perdi a chave de casa, perdi meu documento, perdi o celular, perdi qualquer coisa, e aí alguém fala assim, mas onde você perdeu? Então, meu amor, se eu soubesse onde eu perdi, eu não teria perdido. Então, antes da gente conseguir achar algo, a gente precisa procurar algo. Né? Então, para mim faz muito sentido, sim, esse vasculhar, ou esse observar, ou esse... e escrever, para mim, tem feito muito sentido. Lembrando que digitar não é escrever. Trazer para o papel, e isso é uma coisa que a gente faz muito lá no Namastê, mas trazer para o papel as suas emoções. Fora que quando você começa a escrever, muitas vezes você começa a escrever coisas que você nem imaginou que se sentia. Porque vem de um outro lugar, você vai se liberando. Então, quer descobrir alguma coisa sobre você? Faz um diário. Né? Não precisa ser aquela coisa de todos os dias, querido diário. Hoje eu fui, não, mas cada vez que sentir a necessidade, pega um papel, põe uma musiquinha gostosa, escreve alguma coisa para você ir se observando, para você ir se descobrindo, para você ir entendendo algumas coisas que talvez estejam ocultas aí e que podem te ajudar de uma forma super simples, só escrevendo aqueles conteúdos e entendendo como que você vai funcionando de acordo com os convites que a vida te apresenta. Sim. E acho que esse é todo o processo, né? O processo do Namastê
basicamente isso, né? O processo Namastê, o tempo inteiro, a gente fica lá um final de semana só falando para você como é que você funciona, das ideias que você construiu, para que você comece a ter insights sobre, porra, olha o que eu estou fazendo na minha vida, e é só você, não é o outro, né? Não tem ninguém, né? Quando eu digo não tem ninguém, ninguém é responsável pelas ideias que você criou. Elas podem ter contribuído, mas quem formou essa ideia de uma forma total inconsciente é você, e nós estamos presos a essas ideias. Então, o caminho para mim é sempre esse, né? É começar a me desapegar, e aí eu vou entender todos os apegos que eu tenho, talvez a gente comece a entender toda a estrutura mental que a gente formou, né? E que a gente se sustenta nela, mas de fato a gente nem sabe qual é. Começar a trazer luz para aquilo que eu penso, começar a trazer luz. Isso para mim tem a ver com amor, isso para mim tem a ver com empatia, porque quando eu ponho luz em mim, né, quando eu consigo olhar para mim, aí talvez eu consiga olhar para mim com aceitação, né? Porque não é, eu me olho, mas eu me odeio. Não, você não se olha de verdade. Você só se critica, né? Então isso também não é um se olhar, porque quando a gente despertar para o jogo da espiritualidade de verdade, né, para ser jornada de espiritualidade, não jogo, a gente vai entender que o me olhar é me olhar com amorosidade, é me olhar com aceitação, com compreensão, e isso sim vai fazer diferença. Eu vou poder olhar para o outro com mais amorosidade, com mais compreensão também. Acho que esse é um caminho aí sobre tudo isso que a gente falou aí. Muito bem. Isso? É isso. Deu? Acho que sim, né? Só recadinhos finais. Bianca tem constelação esse final de semana, é isso? Dia 22? Tem constelação no domingo de manhã, às 9 horas da manhã, aqui em São Paulo, pertinho do metrô Vila Madalena. Boa noite, Edu. Então, tem vaga... Boa noite para mim, seu amigo? Meu amigo. É por isso. Então, no domingo de manhã, tem constelação às 9 horas da manhã, tem vaga para participar e tem uma vaga para constelar. Então, esse é o recadinho da semana. Consteladores de São Paulo, fiquem atentos, no próximo dia 5 de outubro, é um sábado, a Lívia Roma vai fazer uma oficina exclusiva para consteladores de uma técnica de constelação, que é a técnica que eu uso em constelação individual, que é através das cartas associativas. Constelei hoje e estou com as cartas aqui do meu ladinho. Então, 5 de outubro, inscrições abertas, procure a mim ou procure a Lívia Roma para fazer essa oficina somente para consteladores. Ok. Galera, a gente está com o Namastê acontecendo em Crato, dias 4, 5 e 6, se eu não me engano, de outubro. Em Mossoró, 18 a 20 de outubro. E em Extrema, de 25 a 27 de outubro. Tá? Então, inscrições abertas para os 3. Oi, Carlinha, tudo bem? Inscrições abertas para os 3. Vem com a gente, vem nessa jornada de autoconhecimento, que é bem intenso. Então, se você é de qualquer lugar aí, longe, do Nordeste, a gente está com 2 Namastês acontecendo aí. E Namastê 2 acontecendo aqui em Extrema em novembro, de 14 a 17 de novembro. Se você que está aí ouvindo a gente já fez o Namastê 1, vem para o 2, que é uma pegada mais não violenta, mas é mais um olhar para o ego mesmo. E o que a gente vai fazer no final de semana, de 4 dias e meio, é provocar o seu ego o tempo inteiro para que você olhe claramente, assim, fique frente a frente com o seu ego. Beleza, galera? Gratidão aí pela companhia. Namastê em Nova York em breve, Carol Herr. Ela acabou de perguntar quando tem Namastê em Nova York. Em breve, bebê. Vamos conversar. É isso, galera. Gratidão a todos. Gratidão, João, Roberta, Carol, Lu, todo mundo que estava aí com a gente, compartilhando, escrevendo. A gente não consegue responder todo mundo aqui, mas essa live eu vou salvar, vai ficar por 24 horas lá no Stories, ao vivo, e depois ela vai pro YouTube, no nosso canal sergio.kyoshi.namastê. Já subi o anterior, já subi lá, já tá lá hoje. Inclusive tem uma live minha com a Flávia também lá no YouTube. Depois eu vou colocar tudo isso no meu Instagram. Eu tava testando para ver se eu sei fazer essa birosca aí. Mas eu sou novo, eu aprendo. Eu tô aprendendo a mexer com esse negocinho aí. Mandem boas energias pro Sérgio, para ele conseguir. Beijo. Namastê. Beijo, gente. Beijo, Belzita. Beijo, gente. Até daqui 15 dias. Até mais. Beijo para todos. Tchau.